Olá, bem-vindo ao canal. Quer saber quais são os seus direitos no momento da rescisão do contrato de experiência? Está em contrato de experiência, vai ser demitido sem justa causa, vai ser demitido por justa causa ou pediu demissão? E como fica no caso do contrato que chega ao final? Como ficam os seus valores, os seus direitos da rescisão? Quer saber? Eu posso te explicar. Agora, você tem que assistir esse vídeo até o final. É necessário que você siga assistindo esse vídeo até o final, porque as informações prestadas aqui vão não somente esclarecer os seus direitos, como lhe ensinar a calcular os seus direitos. Essa situação é importante para que você saiba se você está sendo enganado ou se os seus direitos estão sendo respeitados. Uma outra coisa que eu vou dizer é que, para quem assistir esse vídeo até o final, no final desse vídeo eu deixei uma informação muito importante. É o valor de uma multa que pode acontecer. Qual a situação e qual o valor para tanto a pessoa que está no contrato de experiência, tanto para a empresa que queira terminar o contrato de experiência com aquela pessoa. Essa situação é importante que pode causar prejuízos para um dos lados. Pode acabar sendo uma surpresa caso você não tenha a observância dessa multa. E agora, faça o seguinte, verifica se você já está inscrito no canal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, por favor, deixe a sua inscrição. Esse vídeo é feito com a intenção de te ajudar. Se eu conseguir te ajudar durante esse vídeo, deixe a sua inscrição como uma forma de contribuição. Se você já está inscrito no canal, eu agradeço muito a sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando Direito. Para que eu possa lhe explicar uma forma de você calcular todos os direitos relacionados à rescisão do contrato de experiência, eu vou passar esse vídeo agora para a tela do computador. E lá, junto com uma calculadora, eu vou te dar informações necessárias para que você transforme o meu exemplo de cálculo na sua situação real e consiga identificar aproximadamente o valor que você teria de rescisão nos diversos casos de rescisão do contrato de experiência. E a primeira situação de rescisão do contrato de experiência que eu vou lhe explicar é no caso da demissão por justa causa. Caso você cometa alguma das situações previstas no artigo 482, que configure a justa causa durante o contrato de experiência, nessa situação, a sua rescisão terá somente o chamado saldo de salário. Nessa situação, eu vou colocar como exemplo que eu recebo um salário de R$ 1.200 durante o meu contrato de experiência. Cometi uma das faltas que pode me dar justa causa e sofri a justa causa. Nessa questão, vamos colocar o seguinte. Vamos supor que eu trabalhei somente 10 dias daquele contrato e já consegui sofrer uma justa causa. Nesse caso, como que você vai fazer para calcular o tal saldo de salário, que é a única coisa, o único direito que será pago na sua rescisão da demissão por justa causa? Você vai pegar o seu salário, que no meu exemplo eu vou usar um salário de R$ 1.200, e vai dividir o seu salário por 30. Para quê? Para que você encontre os dias. Eu aconselho que você coloque do lado, num papel ou no computador, que o seu dia de trabalho, no meu caso, custa R$ 40. E você dividindo o seu salário por 30, você vai encontrar o dia que o seu salário remunera. Então, nesse caso, você tem a sua situação ali do seu dia e eu a minha do meu exemplo, R$ 40 no meu exemplo. Então, como eu disse, eu trabalhei 10 dias e sofri uma justa causa. O meu saldo de salário será de R$ 40 vezes 10 dias. Então, esse será o valor da minha rescisão, R$ 400. Nessa situação, os meus 10 dias gerarão esse valor e a minha rescisão por demissão por justa causa terá esse valor de R$ 400 somente. Aqui em cima no card vão aparecer os vídeos que eu tenho no canal que explicam quando começa um prazo para o pagamento da rescisão. Eu aconselho que depois você assista esses vídeos para tomar conhecimento de quando inicia o prazo, qual é o prazo e o que acontece se a empresa não respeitar esse prazo. Vou deixar os links desses vídeos também na descrição embaixo. E agora passaremos à explicação do pedido de demissão no contrato de experiência, como fica a rescisão e qual o valor a ser calculado. Nessa questão, você foi até a sua empresa ao longo do contrato de experiência e pediu a demissão, não quer mais continuar naquele contrato, não quer mais seguir na experiência daquela empresa. Então teremos uma situação diferente. Os seus direitos, além do saldo de salário que eu acabei de explicar, no caso, vamos supor 10 dias trabalhados, você terá R$ 400 igual eu acabei de explicar, você calcula o saldo de salário, como já ensinei, e você terá ainda os proporcionais de férias e 13º.
Nesse caso, eu vou te explicar agora como que você faz para encontrar as férias e o 13º proporcionais ao período que você trabalhou no contrato de trabalho. A primeira coisa que você deve fazer para poder calcular os proporcionais de férias e de 13º é você pegar o seu salário e dividir por 12. Anote o resultado ao lado que você vai precisar para os cálculos. Nessa situação, no meu exemplo, eu tenho um salário de R$ 1.200. Eu divido o meu salário por 12, que são a quantidade de meses que o ano tem. Nesse caso, o meu mês de trabalho, o meu salário me remunera R$ 100. Então, eu até antecipei e coloquei aqui, ó, o meu mês de trabalho é R$ 100. Igual eu fiz no meu exemplo, o meu dia de trabalho, R$ 40. Nessa questão, você vai pegar o seguinte. Vamos supor que eu trabalhei 45 dias durante o contrato de experiência. É 1 mês e 15 dias. De um contrato de experiência que tinha um total de 60 dias. E nesses 45, faltando 15 dias para acabar, eu não quero mais seguir naquele contrato. E eu comunico à empresa pedindo demissão. Nessa situação, como é 1 mês e 15 dias, como você trabalhou o 15º dia, vai contar 2 meses para efeitos de rescisão. Se você trabalhasse os 60 dias, também seria 2 meses. Se você trabalhar 75 dias de um contrato de 90 dias, você terá 3 meses. Por quê? São 2 meses, 60 dias e mais aqueles 15 dias. Lembre, sempre quando se atinge o 15º dia em diante, o mês conta de forma completa. Sempre quando não se atinge o 15º dia do mês para trás, o mês não conta. Então, no nosso exemplo, se você tivesse 40 dias num contrato de 60, no final das contas você teria 30 dias e 10 dias do outro. Contaria só um, ao invés de 2 meses, para o que eu vou explicar aqui. As férias proporcionais são resultado dos meses que você trabalhou na empresa, contou como férias, mas não vão ser adquiridas, não vão ser concluídas, porque o contrato de experiência ele não ultrapassa 90 dias. O máximo é de 90 dias. E você pediu demissão, como no nosso exemplo, em 45 dias de contrato. Então, nessa situação, eu até me antecipei e coloquei aqui férias 2/12. Por quê? Como disse, são 2 meses entre 12 que eu adquiri como férias durante o contrato de experiência. O mesmo raciocínio a gente utiliza para o 13º. Por quê? Você trabalhou 45 dias, adquiriu 2 meses dentre 12 durante o contrato de experiência. É o mesmo raciocínio de meses trabalhados. Então, nesse caso, para eu calcular minhas férias, eu já fiz o cálculo que eu descobri o meu mês custa R$ 100 pelo meu salário de 1.200, eu vou pegar R$ 100 e multiplicar por 2, que são a quantidade de meses que eu adquiri de férias proporcionais na minha empresa. Então, como férias proporcionais, no meu contrato de experiência, na minha rescisão, eu tenho que receber R$ 200 para 2/12, considerando um salário de 1.200. Você, no seu caso, substitui os R$ 1.200 do meu salário pelo seu salário. Nessa situação, como que eu calculo o adicional de 1/3? Lembre, férias sempre tem o adicional de 1/3. Nesse caso, eu vou pegar os R$ 200 e vou dividir por 3. 66,66666. Nesse caso, o meu 1/3 é R$ 66,66. Ele soma na sua rescisão. Nessa situação, eu já tenho R$ 266,66 para receber na minha rescisão. Como que você calcula o 13º proporcional? É o mesmo raciocínio que eu acabei de fazer das férias. Você vai chegar, achar o seu mês, o valor do seu mês conforme o seu salário, multiplicar o valor daquele mês pelos meses que você trabalhou na empresa, no caso do exemplo, são 2, e vai chegar a R$ 200, o mesmo valor das férias. Então, nessa situação, você tem mais R$ 200 para calcular na sua rescisão. O saldo de salário de 45 dias, não é que você vai calcular 45 dias o dia do seu salário. Você recebeu em 30 dias a sua remuneração cheia, o seu salário cheio daquele seu primeiro mês do contrato de experiência. O que você vai calcular são esses 15 dias dos 45. Nessa situação, eu já sei que o meu dia de trabalho é R$ 40 conforme o meu salário. Então, eu sei que eu tenho 15 dias que não foram remunerados que eu tenho que calcular. Então, eu vou pegar 15 dias vezes R$ 40 do meu dia. Vou chegar a R$ 600 de saldo de salário, que eu já me antecipei e coloquei aqui embaixo. Nesse caso, o que você vai fazer agora é o seguinte: você vai somar
todos esses valores e você vai encontrar o seu valor no pedido de demissão. Eu rapidinho fiz os cálculos aqui e encontrei o valor da minha rescisão no meu pedido de demissão do contrato de experiência com 45 dias, com um salário de R$ 1.200, o valor total, é um valor bruto, aproximado, de R$ 1.066,66. Lembre, tudo que eu estou explicando aqui é para você saber o bruto, o maior valor da sua rescisão. Existem a possibilidade de descontos, diversos tipos de descontos podem ocorrer, como por exemplo INSS, alguma outra coisa de adiantamento, ou multas, ou algum prejuízo que você tenha causado à empresa. Nessa situação, o bruto tem que ser, dentro do que eu expliquei aqui, se você fizer as contas corretas, no meu caso, no nosso exemplo, de R$ 1.066,66. Vamos passar agora para a demissão sem justa causa. Nesse caso, vou manter o salário de R$ 1.200 e vou manter também a situação de 45 dias dentro de 60 do contrato de experiência. Vamos supor que a empresa em 45 dias não queira mais que eu siga naquela experiência e resolve me demitir sem justa causa. Nesse momento em que a empresa me demite sem justa causa, com 45 dias de trabalho, eu terei os direitos de férias proporcionais, adicional de 1/3, 13º proporcional, saldo de salário e o pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS que foi recolhido durante o período do contrato de experiência. Vou te explicar como você vai calcular esses 40% do saldo do FGTS, considerando que eu já te expliquei como adquirir o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais e o adicional de 1/3 no pedido de demissão. Não vou ficar repetindo toda vez o mesmo cálculo para não ficar um vídeo chato e repetitivo. Nessa situação, para você encontrar a multa de 40% do FGTS, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Primeiro ponto, pegue o seu salário e multiplique ele por 8%, ou 0,08, como apareceu ali na calculadora. Então, eu sei que R$ 96 é 8% do meu salário, isso no meu exemplo. Vou pegar esses R$ 96 e multiplicar por 2. Por quê? Porque eu trabalhei 45 dias. Lembra que eu expliquei no pedido de demissão? Trabalhei 30 dias, um mês, e trabalhei mais 15 dias. Então, é considerado como um mês cheio. Se eu trabalhar 3 meses, são 3 meses de FGTS, então você multiplica por 3. Nessa situação, no contrato de experiência, a empresa tem que recolher o FGTS de cada mês que você tenha trabalhado durante o contrato de experiência e depositar esse valor de FGTS numa conta a seu favor na Caixa Econômica. No caso aqui, temos R$ 192 aproximado de saldo depositado na minha conta. Então, eu vou pegar esses R$ 192 e vou multiplicar eles por 40%, ou 0,4. Nessa questão, eu terei R$ 76,80, que eu já me antecipei e coloquei aqui embaixo na minha rescisão. Então, a empresa terá que, além do que ela depositou de FGTS ao longo do mês, no momento da minha rescisão sem justa causa, por um contrato de 45 dias trabalhado, ela terá que depositar os 40% do saldo do FGTS, que vamos chegar ao valor aproximado de R$ 76,80. E agora, na demissão sem justa causa, você faz o mesmo que foi feito como exemplo no pedido de demissão. Some todos os valores. No pedido de demissão, eu lembro que a gente tinha encontrado um valor de rescisão de R$ 1.066,66. Nessa situação da demissão sem justa causa, só temos que acrescentar para efeito de cálculo total a multa de 40% do FGTS, que eu vou somar a esse valor, 76,80, e eu terei como demissão sem justa causa no contrato de experiência o valor de R$ 1.143,46 pelos 45 dias que eu trabalhei antes da demissão. Agora, a última situação de rescisão do contrato de experiência. Vamos supor que você chegue ao final do contrato de experiência. Vamos supor que o seu contrato de experiência foi contratado em 45 dias, que é o que estamos utilizando aqui de exemplo. Nessa situação, como ficaria a sua rescisão quando o contrato chega ao final, ao último dia, e não é renovado e não tem continuidade? Nesse caso, você vai utilizar os mesmos critérios do pedido de demissão.
Nessa situação, você não terá a multa de 40% sobre o FGTS, como tem na demissão sem justa causa, e você terá somente o seu saldo de salário, 13º proporcional, o adicional das férias e as férias proporcionais. Então, o mesmo entendimento de cálculo que existe no pedido de demissão é o praticado no caso do término do contrato de experiência pelo fim do seu prazo. A empresa não renovou, você não renovou, ninguém continuou aquele contrato. Então, no caso, 45 dias foi cumprido conforme o combinado. São esses os direitos que você vai calcular na sua rescisão e dará praticamente o mesmo valor e tem as mesmas regras de cálculo. Agora eu vou cumprir o que eu falei no início do vídeo. Vou explicar para você sobre a situação da multa que pode ocorrer na rescisão do contrato de experiência, caso o prazo do contrato de experiência não seja respeitado. Essa situação tem que ter atenção porque ela pode reduzir os valores de rescisão que eu acabei de te explicar aqui a zero, negativos, ou deixar em valores bem pequenos para a sua rescisão. Nesse caso é o seguinte, existe na CLT o artigo 480. Nesse artigo define o seguinte, caso o empregado peça demissão durante o contrato de experiência, não cumpra o contrato de experiência e esse ato cause prejuízos à empresa, ao empregador, essa demissão, esse não cumprimento do contrato até o final, os dias que faltavam para isso podem ser descontados do empregado na rescisão. Mas para isso a empresa precisa comprovar o prejuízo. Precisa ter o prejuízo comprovado que foi causado por você não cumprir aquele contrato até o final. Ela provando esse prejuízo, existindo esse prejuízo, ela pode fazer esse desconto. Vamos para a situação hipotética do seguinte. Vamos dizer que você tem um contrato de experiência de 60 dias e no final das contas você só cumpre 30 e pede demissão. Nessa situação, você teria mais um salário a ser pago por causa dos 30 dias que você não trabalhou. Se você causou algum prejuízo para a empresa por causa dessa sua atitude, a empresa poderá descontar de você o valor de R$600, o que pode levar a sua rescisão a valores zerados, negativos ou muito baixos. Agora o contrário. Vamos dizer que você tenha uma situação num contrato de experiência de 60 dias. Você cumpriu 30 dias e a empresa não quer que você cumpra os outros 30. Ela lhe demite sem justa causa durante o contrato de experiência. Então vamos ter a situação em que você tinha um salário de R$ 1.200. A empresa não quer que você trabalhe os 30 dias restantes. Ela somente permitiu o trabalho dos 30 dias iniciais. Então vamos para o critério que você divide o seu salário por 2 e a empresa tem que adicionar, pagar a mais o valor de R$600 na sua rescisão. Além dos direitos que foi explicado na demissão sem justa causa, você tem que receber como multa R$600 por aqueles 30 dias que a empresa não permitiu que você trabalhasse para cumprir o contrato de experiência totalmente. Essa situação da multa a seu favor está previsto no artigo 479 da CLT. Fique muito atento a essas situações, tanto você empregado quanto você empregador, que se não for cumprido o prazo do contrato de experiência por algum motivo, pode ensejar multa para cada um dos lados, dependendo de cada situação. Para você que assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifique se você se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal e gostou desse vídeo esclareceu suas dúvidas, eu acho que você deveria fazer essa inscrição. É uma forma de você contribuir com o canal. É justa a sua inscrição para ajudar o canal a crescer e eu continuar fazendo esses conteúdos. Pode deixar seu like, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, comenta, assim que possível eu vou te responder. Eu vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.